Para dar continuidade, então, ao nosso evento, gostaria de chamar, então, o Dr. Paulo Pack. Dr. Paulo, boa noite. O Dr. Paulo, então, é professor doutor e mestre em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, professor do Serviço de Neonatologia do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo, médico neonatologista da Maternidade Pro Mater Paulista e chefe de clínica adjunto da Irmandade Santa Casa de São Paulo. Dr. Paulo, um prazer tê-lo aqui. Boa noite e boa aula. Muito obrigado, Aline. Boa noite. Eu quero primeiro agradecer o convite, né, para estar do lado de gente tão importante, tão querida, né, como o Gabriel, a Alícia, você, Aline, os que compõem a mesa comigo, o Moron, a Renata, o Sérgio Marba, a Fernanda, né? E me cabe falar um pouco sobre nutrição de prematuro nesse, vamos chamar assim, nesse contexto de como é que a gente pode atingir o desenvolvimento pleno do prematuro, né? Então a gente acaba, vamos chamar assim, tendo pouco tempo para falar de tudo que a gente sabe que, vamos dizer assim, é importante, né, nessa temática aí, né? Tem o conflito de interesses e a gente começa a falar um pouco nas diferenças que existem no QI de prematuros. Então a gente tem vários estudos sistemáticos aqui mostrando o que acontece com o QI de crianças acima de 5 anos de idade, quando você avalia a diferença entre eles e crianças nascidas de termo em trabalhos que já têm mais de 15 anos de detalhamento. E o que a gente vê é que nesses 15 anos não houve uma mudança na diferença entre o QI de um bebê, de uma criança com 5 anos que nasceu prematuramente, quando comparado, essa diferença não mudou, a diferença entre o bebê que nasceu prematuramente e um bebê que nasceu de termo, ou seja, sempre desfavorável para o recém-nascido pré-termo. E quando a gente olha essa meta-regressão, a gente vê até que existe um aumento na diferença entre os QIs médios de crianças nascidas prematuras ao longo do tempo e de crianças nascidas de termo, né? Então, por cada vez mais prematuros sobreviverem, obviamente que isso é uma das causas para haver essa diferença aí. E o que a gente sabe é que a coisa não para por aí, né? Se estende para o resto da vida, com síndrome metabólica, problemas endócrinos que eles vão apresentar depois, problemas psiquiátricos, sociais, e acabam também sendo indivíduos assim com mais insatisfação em relação à sua vida geral. E o que pode ser feito, então, nós, neonatologistas, nesse contexto, para melhorar a evolução do nosso prematuro? Já em 1890, esse autor, Baudin, ele acabava, vamos assim, dando uma noção daquilo que naquele tempo se percebia que fosse o mais importante no prognóstico. Claro que se visava mais era a sobrevivência do prematuro. Falava-se em hipotermia, infecção, e já se falava em nutrição nesse tempo. Esse aqui é o diploma do meu avô, que foi formado na Itália em medicina em 1915, Dr. Gaetano Amodil. E eu tenho algumas coisas dele comigo. Esse livrinho, que vocês estão vendo a capa bem surrada mesmo, que ele é de 1913, que era o Formulário Prático Regionato de Clínica Pediátrica, editado em Nápoles, pelo Dr. Olímpio Cozzolino. E olha que interessante, em 1913, olha o que já se preconizava de necessidade calórica para um prematuro, de 135 a 150 calorias por quilo. Então, essa noção da necessidade já é muito grande, já se falava em gavagem, inclusive, nesse tempo, né? Isso porque a gente sabe que assim, a necessidade nutricional é muito alta, porque se o bebê ganha de 15 a 20 gramas por dia entre 24 e 40 semanas de gestação, o comprimento aumenta 20 centímetros, o cérebro ele cresce 4 vezes, a gente sabe que as necessidades acabam sendo muito grandes, inclusive aquilo que dependa de um acréscimo para os primeiros meses de vida, como, por exemplo, a passagem de cálcio ativa da mãe para o bebê, que o prematuro, o recém-nascido feto, melhor dizendo, está numa suspensão, então ele não tem carga em cima do osso, então o cálcio tem que ser passado ativamente, né? Aqui a gente tem uma demonstração assim brasileira de estimativas da doutora Adriana Secati, lá de Campinas, do que deve ser um peso médio de um feto de 26 semanas e quando ele chega no termo. Na verdade, ele triplica o peso. E isso não é fácil quando esses bebês nascem nessa zona aqui de faixa gestacional da gente reproduzir.
Principalmente a preocupação que a gente tem com o neurodesenvolvimento, né? Quando a gente sabe que de 28 para 36 semanas você acaba aumentando 100% a superfície cortical, e isso vai continuando ao longo dos primeiros meses de vida, a gente entende o porquê dessas crianças terem esse gap de quociente de inteligência. E quando a gente vê o que se obtém habitualmente de nutrição, de ganho de peso no UTI neonatal, com aquilo que acontece na vida intrauterina, a gente entende o porquê. Quando se chega com 36, com 37 semanas, ainda 50% dos prematuros, isso são dados da rede Vernon Oxford, estão com o percentil abaixo do 10%, né? Abaixo do segundo percentil. E a gente sabe que ganhar pouco peso acaba aumentando a chance de neurodesenvolvimento insatisfatório e de paralisia cerebral. Aqui uma comparação, avaliando neurologicamente crianças egressas de UTIs neonatais já a partir de 1 ano e meio de idade, quando se compara aqueles que ganharam em torno de 12 gramas quilo dia, em média, na UTI neonatal, e aqueles que ganharam 21, a chance do neurodesenvolvimento ser melhor naqueles que engordaram mais, bem como a chance de não ter paralisia cerebral é maior do que naqueles que não foram tão bem nutridos assim. E aqui a gente tem um trabalho recente, um trabalho coreano, mostrando que está com o peso abaixo do terceiro percentil, na alta, aumenta em 8 vezes a chance de você ter um IDM abaixo de 70. E você está com esse peso abaixo de 3%, do percentil 3, na alta, aumenta 2 vezes a chance de problemas de neurodesenvolvimento, de paralisia cerebral. Isso aqui é um trabalho interessante da doutora Terry Engler, que ela fez uma avaliação de volumes cerebrais com ressonância eletromagnética de cérebros, né, de sistema nervoso central, de bebês nascidos pré-termo, em torno de 27 semanas, quando chegaram ao termo, com crianças nascidas de termo. E o que se vê é que todos os índices, tanto de substância branca como substância cinzenta, córtex e o cérebro como um todo, ele é menor no bebê nascido pré-termo quando ele chega no termo. E a gente fala, mas ele é menor. Não. Olha só o que acontece com a quantidade de líquor. O bebê nascido pré-termo, ele tem uma quantidade de líquor muito maior do que o bebê nascido de termo. Então, existe um espaço mesmo que foi deixado para lá, e a gente sabe que a nutrição tem a ver com isso. E o cérebro que cresce menos, ele tem uma chance maior de ter desfechos negativos, como paralisia cerebral, índice de desenvolvimento mental mais baixo, índice de desenvolvimento psicomotor mais baixo e problemas em neurodesenvolvimento, como a gente vê aqui nesse trabalho do Dr. Ehrenkrantz, mostrando então que aqueles que estão no quarto quartil de perímetro cefálico têm uma chance muito menor de ter esses desfechos já entre 18 e 22 meses de idade. Então esses são os pontos chaves. Eles têm altas taxas de crescimento, eles não têm estoque de nutriente, eles têm uma imaturidade metabólica, uma imaturidade digestória que dificulta que a gente consiga alimentá-los. Além do que eles têm todas essas intercorrências que a gente sabe possíveis, como infecção, enterocolite necrosante, e todas as doenças próprias da prematuridade, como anemia da prematuridade, retinopatia e etc. Né? E o que a gente quer é um crescimento saudável. Resumidamente, se você tem um crescimento muito lento, você vai ter um pior resultado cognitivo, você vai ter falha de crescimento de órgãos, você vai ter o crescimento extrauterino, levando à doença metabólica na idade adulta. Por outro lado, se você tiver um crescimento muito acelerado, você também pode levar à doença metabólica, já que esses indivíduos, eles são acumuladores de gordura. A gente vê esse trabalho interessante mostrando bebês prematuros e bebês muito prematuros, fazendo estudo de medida de gordura corporal, mostrando que essas crianças que nascem muito prematuras, elas costumam, mesmo estando num peso semelhante a crianças não tão prematuras assim, tendo quantidade de gordura corporal muito maior e, consequentemente, tendo uma quantidade de massa livre de gordura menor. Ou seja, quanto mais prematuro é um bebê, maior é a sua tendência de acumular gordura, e a gente sabe que isso está ligado com síndrome metabólica lá para frente. Então a gente tem que tentar chegar nessa oferta aumentada que não leve a uma síndrome metabólica e uma oferta menor que não leve também a prejuízos cognitivos e intelectuais nessas crianças, né? Então, esse equilíbrio a gente vai conseguir de que forma? A gente sabe que existe uma necessidade de uma nutrição já imediata para evitar o catabolismo e já dar aquele arranque no nosso prematuro. Então, aqui a gente tem uma meta-análise nos mostrando que o tempo para recuperar o peso de nascimento e a perda de peso, eles são favorecidos, eles são
tem assim, índices melhores quando você entra com uma nutrição parenteral precoce e sem prejuízo de outros desfechos, como broncodisplasia, enterocolite necrosante, sepse e etc. Mostrando que você entrar com uma NPP precoce, você não vai piorar esses desfechos e você vai acabar fazendo com que essas crianças tenham outros indicadores melhores, como, por exemplo, ter um QI acima daqueles, quando você avalia esses indivíduos lá para frente, e ter índices de desenvolvimento mental melhor do que aqueles que não recebem essa nutrição intensiva logo no primeiro dia de nascimento, né? Aqui um trabalho recente mostrando volumes cerebrais por ressonância eletromagnética em crianças que receberam menos de 3,5 gramas quilo dia de proteína ao término da primeira semana, e aquelas que receberam mais que 3,5 gramas quilo dia, e também foram avaliados os volumes cerebrais dessas crianças. E o que se viu é que aquelas crianças que receberam quantidades maiores de proteína no final da primeira semana tiveram uma chance menor de estar com, isso já avaliado aos 5 anos de idade, com o seu teste de quociente de inteligência melhor, acima do primeiro desvio padrão. E quando isso foi estratificado, tirando os outros fatores de risco, como idade gestacional, por exemplo, se vê que existe uma correlação favorável a você ter uma quantidade maior de proteína no final já da primeira semana de vida e o desenvolvimento dessas crianças. E nesse mesmo trabalho, o que eles viram é que existe uma evolução paralela do QI aos 5 anos de idade, conforme a quantidade de proteína que essas crianças receberam, e os volumes cerebrais, mostrando então que você consegue um volume cerebral melhor, principalmente de substância branca, quando você consegue dar proteína mais precocemente via a nutrição parenteral para os nossos bebês. Mas o nosso objetivo é chegar na nutrição enteral, e nada vai substituir o leite materno, né? A alimentação enteral, ela deve ser sempre iniciada por os benefícios todos que a gente conhece que ela provoca, mas principalmente melhorar a tolerância à alimentação e diminuir assim a icterícia neonatal, estimular a produção de hormônios e fatores de crescimento epiteliais intestinais, né? Além do que isso vai acabar tendo como consequência menos sepse, melhora no neurodesenvolvimento depois, uma melhora no desenvolvimento e no peso do intestino, que fica com mais DNA, além do que você estimula o fluxo sanguíneo mesentérico, o fluxo sanguíneo intestinal. Então, a alimentação enteral, ela deve sempre ser tentada, obviamente, com o leite materno, por todos esses fatores que a gente conhece, que são favoráveis à saúde do bebê, por melhorarem, então, a saúde intestinal e ter essa prevenção, vamos chamar assim, de infecção. E a gente sabe que isso vai ter como repercussão lá para frente um efeito cognitivo melhor. E é interessante os trabalhos mostrarem que, quando você compara o melhora no QI no bebê que recebeu leite humano de termo, o benefício não é tão importante, 2,6 pontos mais ou menos, como acontece com o bebê pré-termo. Claro que ele tem mais o que desenvolver, então ele acaba até tendo um ganho maior quando comparado a um bebê de termo. E o prolongamento da nutrição acaba fazendo diferença, como a gente pode ver aqui nessa avaliação feita essa meta-análise, né, publicada em 1999, mostrando que quanto mais tempo você consegue prolongar a amamentação, maior é a diferença de QI em aqueles que são grupo controle que não receberam leite materno, né? E outros desfechos na unidade neonatal, como óbito, como enterocolite necrosante e sepse, são muito menos frequentes naquelas crianças que recebem uma dieta mais plena de leite materno, quando comparado com aqueles que receberam fórmulas. E é interessante esse trabalho aqui, que é um trabalho feito na Holanda, com quase 350 prematuros, mostrando que faz diferença você conseguir dar os primeiros 5 dias de leite materno para dar os primeiros 10 dias de leite materno. Olha a diferença, então, na sobrevivência livre de sepse e de enterocolite necrosante. Estamos mostrando que a gente tem que realmente se empenhar a dar o leite materno pelo maior tempo possível, né? Então, os benefícios todos a gente já conhece, né? É sabidamente conhecido. E aqui tem um resumo dos principais trabalhos aqui mais recentes que mostram as vantagens no curto prazo e no longo prazo do leite materno para o nosso prematuro. Mas o nosso prematuro que recebe só leite materno, ele não vai crescer tão bem e ele vai poder ter doença metabólica óssea.
Por quê? Porque o leite materno, ele acaba fugindo, depois de uns dias de nascimento do bebê, das quantidades preconizadas pelos guidelines mais atuais do Colético de 2014 e de 2021. O que acontece com o leite materno? É isso aqui o que acontece com a proteína do leite materno na medida que vão passando-se os dias. A gente vê que da primeira para a segunda semana existe uma queda em crise, depois se estabiliza em torno de 0,9, 1 grama por cada 100 ml. E o recém-nascido prematuro, quanto mais proteína você dá, mais ele consegue incorporar essa proteína, mostrando que ele tem essas necessidades altas mesmo, né? Então, os atuais guidelines nos mostram que um bebê prematuro tem que receber de 3,5 a 4,5 gramas quilo dia de proteína. E quanto mais prematuro é o bebê, maior é a sua necessidade, então. E o leite materno, além dele cair a sua quantidade de proteína, também a sua quantidade de cálcio e de fósforo, elas são insuficientes, a ponto da gente saber que os prematuros acabam tendo níveis de fosfatase alcalina mais elevados. E isso está relacionado com baixa estatura lá para frente. Isso aqui é o nosso trabalho de doutorado, em que a gente avaliou o crescimento de prematuros, vendo que aqueles que tinham restrição de crescimento acabaram não chegando na estatura-alvo da sua família. Então, isso acaba sendo realmente uma preocupação dessa nutrição para se atingir também esse desfecho melhor. E quando a gente avalia o que é o preconizado e aquilo que o leite humano oferece, a gente vê que existe não só em calorias, mas também em proteínas e também em minerais, mas principalmente no fósforo, uma diferença muito grande da necessidade do prematuro e daquilo que o leite humano consegue oferecer, e a consequência, então, é o menor crescimento e doença metabólica óssea. Então, quando a gente vê que as necessidades são muito elevadas, né, essas recomendações atuais, se chegar a 4,5 gramas quilo dia, você imagina com leite materno com 1 grama para cada 100 ml, você dá 400 ml quilo dia para conseguir prover a proteína, por exemplo. E não é só proteína, quando a gente olha o sódio, o cálcio, o fósforo, existe um gap muito grande entre aquilo que o leite materno oferece e aquilo que o nosso prematuro supostamente precisa. A solução é aditivar o leite materno, né? Então, os trabalhos mostram que você vai ter um melhor ganho de peso, você vai ter um ganho melhor de perímetro cefálico e também de uma densidade óssea melhor quando você aditiva o leite humano, né? Tornando ele, então, mais perto daquilo que é o preconizado. E as meta-análises mostram que enterocolite e intolerância digestiva acabam não sendo maiores num bebê que recebe o aditivo de leite humano. E como é que a gente vai nutrir o nosso prematuro? É claro que a gente tem que pensar no canguru, isso vai ser uma conversa que o Dr. Sérgio vai ter com a gente, né? O método canguru, ele acaba melhorando vários desfechos que eu acho que o Sérgio deve falar sobre isso, né? Então, como a gente procede na unidade neonatal? Começar com uma nutrição parenteral precoce, com aminoácidos e lípides, e os lípides são importantes, que eles que entregam os oligoelementos na célula, né? As vitaminas, os elementos antioxidantes. E começar com uma nutrição enteral precoce, para estimular o trofismo, né? E estimular o leite materno, fazer essa mãe amamentar, ordenhar, quando não for possível amamentar, pelo menos umas 6 ordenhas por dia, 8 ordenhas por dia. Se conseguirmos o leite humano, que é o ideal, a gente deve aditivá-lo, e na falta do leite humano, a gente tem que dar uma forma para pré-termo. E quando é que a gente deve começar a enteral? Então, ela deve começar o mais precocemente possível, o mais perto do bebê haver nascido, usando colostro e o leite materno como primeiras escolhas, né? Ela promove o desenvolvimento gastrointestinal e ela deve ser começada pelo menos com quantidades tróficas, né? 24 ml quilo dia. Isso vai acabar levando a menos dias de internação, isso vai acabar levando a menos dias para se atingir a enteral plena, isso não vai impactar negativamente na ocorrência de enterocolite necrojante, e mostrando então que você, tanto na mortalidade como nesses outros desfechos todos, você começar com uma alimentação trófica, você não vai ter desfechos inferiores a comparar o bebê, a deixar o bebê em jejum, né? E existe alguma vantagem de se atrasar o início da dieta enteral? Então, quando se compara, essas meta-análises nos mostram o início da alimentação enteral abaixo de 4 dias e acima de 4 dias em vários desfechos. No desfecho, você começar antes de 4 dias ou depois de 4 dias, enterocolite necrosante, não há diferença.
Na mortalidade, também não há diferença. A intolerância alimentar, um pouquinho melhor quando você acaba retardando um pouco mais a alimentação, o início da alimentação. Mas você vai ter uma chance menor de doença invasiva infecciosa se você começar mais precocemente. Resumidamente, então, o que essa meta-análise nos mostra é que você entrar precocemente, você vai ter um risco maior de intolerância, mas um aumento de infecção se você retardar, e esses desfechos acabam sendo opostos quando você dá mais precocemente, né? E como a gente vai iniciar? Os RNs que sejam estáveis, aqueles que você viu que teve uma monitoragem mostrando um fluxo diastólico final ausente, uma centralização de fluxo, a gente começa com o colostro. Uma vez que a gente perceba que existe um movimento peristáltico adequado, que o bebê não esteja apresentando distensão, a gente acaba entrando, então, com alimentação enteral. Uma coisa que é importante da gente lembrar quando a gente fala em colossoterapia é que é importante que a colossoterapia ela seja feita com seringa, não com suave na boca do bebê. Porque quando você avalia suave, essa barra mais escura, com aquele que é dado em seringa, a gente vê que a quantidade de imunoglobulina A, de lactoferrina na urina são maiores quando você dá o leite por seringa e não por um suave, né? E como é que a gente inicia, então, a enteral mesmo, propriamente dita? No primeiro dia de vida, 20 a 30 ml por quilo por dia, e a gente deve avançar, desde que o bebê demonstre tolerância, 30 a 40 ml quilo dia. A intenção é se alcançar a enteral plena com 7 a 10 dias de vida. E os resíduos gástricos, a gente vai valorizar? Eles dependem da posição do paciente, do tamanho do tubo, da localização que esteja esse tubo. Normalmente, o bebê tem, pelo efluente pulmonar, suco gástrico, saliva e tudo mais, de 2 a 4 ml por quilo de resíduo no estômago em condições basais, em condições normais. E quando a gente avalia essa meta-análise que nos avaliou certos desfechos, como enterocolite necrosante, por exemplo, e outros que eu vou mostrar, a gente vê que a monitoragem do resíduo gástrico ela acaba sendo negativa. Por exemplo, quando a gente avalia enterocolite necrosante grau 2 e 3, ela é menos frequente nas crianças que recebem, que não é feita a monitorização do resíduo gástrico. Eles levam menos tempo para atingir a enteral plena, eles ganham peso mais rapidamente e tem menos interrupções de dieta quando você não leva em consideração o resíduo gástrico, além do que você vai ter uma redução do número de dias de nutrição parenteral, né? E como é que a gente avança agora a nossa nutrição? Então, essa é uma meta-análise que nos mostra os estudos que avançaram menos de 24 ml quilo dia e aqueles que avançaram mais que 24 ml quilo dia. Então, o que a gente vê, quando se vê o desfecho mortalidade, a gente tem uma melhora naqueles que avançaram mais rapidamente do que naqueles que avançaram mais lentamente. Sem diferença na enterocolite necrosante. E sem diferenças também na interrupção. E havendo um menor risco de doença infecciosa invasiva naqueles que receberam os aumentos mais rapidamente do que naqueles que receberam mais lentamente, né? E se a gente não dispuser de leite materno, a gente tem que pensar, então, nas fórmulas para pré-termo, né? As meta-análises mostram que você tem um ganho de peso maior na internação, e quando você vê também um desfecho importante, que é um parâmetro importante, que é o crescimento do perímetro cefálico, ele é favorecido quando você dá uma fórmula para pré-termo, e o mais importante você vê que é o Bailey, aos 18 meses, nos mostra, então, uma evolução melhor na questão do desenvolvimento mental dessas crianças que receberam, então, nesses moldes, certo? Então, na nutrição do prematuro, o que a gente pode dizer? A gente tem que tentar promover um crescimento adequado, evitando o ganho de peso excessivo, a gente tem que prover um estoque de nutrientes adequado para ele conseguir passar bem os primeiros meses de vida e aquele arranque para uma formação cerebral cognitiva adequada, e o crescimento dele também puder ser adequado. E a gente não deve, na hora que entrega o bebê para a mãe, esquecer que ele precisa ser seguido também e que precisa continuar uma boa nutrição pós-alta. Então, a gente tem as fórmulas de transição, que são fórmulas que têm teores intermediários de calorias, de minerais e de proteína, entre as fórmulas de segmento, as fórmulas de primeiro semestre, vamos dizer assim, as fórmulas de partida, né? E as fórmulas para pré-termo. Então, eles têm certos nutrientes que a gente sabe que uma fórmula para pré-termo
tende mais, e a gente sabe que eles são acumuladores de gordura, não precisa ser tudo aquilo, então, e a forma de segmento tende menos, né? Então, aqui tem mais ou menos exemplificado o quanto tem de proteína em relação à forma de termo e de pré-termo, o quanto tem de energia, a gordura, e aí vai, isso é uma fórmula intermediária mesmo, né? Então, ela vai promover um acréscimo melhor de cálcio e fósforo do que uma forma para o bebê de termo, e sem os inconvenientes que uma forma pré-termo, que teria esse teor grande de mineral, dá também, que pelo excesso de calorias de proteína, já pode levar, então, à obesidade e problemas lá para frente do ponto de vista metabólico, né? Então, existem trabalhos mostrando que essas crianças que recebem essas fórmulas de transição acabam tendo menos gordura corporal entre 3 e 6 meses de idade e acabam tendo um perímetro cefálico maior, principalmente os bebês que já nascem adequados para a idade gestacional, do que aqueles que recebem uma fórmula para pré-termo, né? Então, vamos dizer assim, essa administração de uma fórmula de transição, ela não encontra assim um respaldo assim meta-analítico ainda muito firme, mas vários serviços recomendam o uso, né? Como, por exemplo, o Wespigan, em que você comece mais ou menos em torno de 1,8 kg e prolongue pelo menos até 40 semanas, mas o ideal é que você leve essas formas. Claro que a gente tem que individualizar conforme a evolução pós-natal desse bebê, mas mais ou menos até 52 semanas é aquilo que a gente acaba mais vendo descrito na literatura. A fórmula de termo ela é insuficiente, a fórmula pré-termo para esses bebês, então nessa fase ela é demais. E algumas questões, quando a gente fala em nutrição de prematuro, para encerrar, elas ainda não têm resposta, a gente não encontra uma validação, como, por exemplo, você dá em push, dá em bolos, ou você dá de forma intermitente a alimentação por gavagem para o nosso prematuro. Também não sabemos se isso vai mudar, dar em bolos ou dar intermitente, a evolução do refluxo gastroesofágico no nosso prematuro, bem como não se sabe se a suplementação de iodo vai servir para alguma coisa, bem como alimentar cada 2, cada 3, cada 4, também a gente não tem uma ideia bem formada na literatura, e também a administração de taurina, também bastante sob discussão, né? Então, essas dúvidas todas a gente ainda tem, a gente não encontra um respaldo na literatura, e o que eu quero concluir aqui, é muito assunto para pouco tempo, é que a gente deve começar com uma NPT imediata, o papel do leite humano é indiscutível, e começar o mais precocemente possível. Se o bebê tolera, começamos com a carga enteral mínima, se o bebê for um bebê de risco, pelo menos a colossoterapia a gente deve dar. Eu costumo dizer que se o bebê tiver boca, ele precisa fazer colossoterapia. Os aumentos devem ser de 30 a 40 ml quilo dia, não devemos valorizar os resíduos gástricos e tentar atingir a enteral plena entre 7 e 10 dias. E quando a gente tem o leite humano, a gente deve fazer a aditivação dele, na falta dele, a fórmula para pré-termo, e próximo da alta, pensar nas fórmulas de transição para a gente ter bons efeitos, ter bons resultados. Então era isso, a gente fica aí para a discussão.